Olá! Então, vamos fazer o book haul maior da minha vida. Então eu fui a Portugal de férias e trouxe uns livros comigo. Pronto, né? Foi uma mochila inteira de livros e foi uma mala, metade com livros, metade com roupa. E pronto. Extrapolei um bocadinho estas férias. Mas depois já sei que não sei quando é que eu vou voltar lá, e então, né, mais vale agora do que depois nunca. Então, vou começar por aqueles que eu adquiri em Mafra, que eles foram depois adquiridos ao longo da viagem, não foi só feira do livro, a loucura, foi ao longo da viagem que eu fui fazendo. Então, de Mafra, que é a minha cidade, eu trouxe estes dois bonitinhos. Este aqui trouxe daquela livraria que eu estava a anunciar no Instagram, a Papelaria 77. Eles estão a fazer uma data de promoções. Têm lá muitos livros já descatalogados da Daiffel, de outras editoras que já não estão disponíveis, da Europa América, e aqueles antiguinhos da coleção Vampiro. Pronto, tem muita coisa antiga. Portanto, aproveitem se for uma coisa que vocês gostem. É mesmo em frente ao convento de Mafra, portanto é fácil de localizar. E pronto, eu trouxe esta versão pequenina dos Lusíadas, que eu já queria trazer uma versão dos Lusíadas, mas a minha é assim de capa dura e tudo mais, e eu estava a pensar, se calhar é melhor trazer então uma versão mais de bolso, para ser mais portátil, e encontrei lá este. Depois há outra livraria que é a Passado dos Livros, que já é um bocadinho, umas ruas mais abaixo, mas eles também estão no Instagram, eu vou linká-los também aí, que é o Passado dos Livros. Eles têm livros em segunda mão, e eles fazem algumas promoções. Eles tinham lá a Odisseia, e pronto, eu já tenho a Odisseia em inglês. Também estava a pensar em trazer a original traduzida pelo Frederico Lourenço também, mas eu trouxe esta versão simplificada porque, como eu já vos disse, eu não sou de letras, eu sou de artes, e há muita coisa que me escapa às vezes, e então estava a pensar, pronto, né, vou ver aqui umas coisinhas porque, pronto, pode passar ao lado, e acho que não é vergonha nenhuma que algumas obras clássicas te passem ao lado. E então, pronto, comprei esta versão mais simplificada, para caso eu não perceba alguma coisa, depois eu venho aqui consultar e pronto. É isto. E então, o que é que eu trouxe depois? Depois eu fui ao Porto, fui à livraria Lelo, que nunca tinha visto, né? Era uma daquelas coisas que eu sempre quis ver, que eu sempre vi de fora, e aquela fila enorme lá fora, mas nunca cheguei a entrar e ver e tudo mais. E eles têm uma coleção nova que pronto, é assim, primeiro vocês têm que pagar bilhete para entrar, ou vocês pagam os 5€, e ficam ali à espera naquela fila interminável, e depois esses 5€ acaba por descontar num livro que vocês comprem lá, ou vocês compram um bilhete de 15,90€, mas esse bilhete de 15,90€ dá-vos acesso a um livro da coleção que eles têm, seja em português, espanhol ou inglês, um destes clássicos. Vocês compram este clássico diretamente com o bilhete, né? É só depois ir à caixa e depois dizer que clássico é que vocês querem levar. E é um bilhete prioritário, ou seja, vocês não precisam estar ali naquela fila. Pronto, eu como sou um bocado de pessoa sem paciência, vocês sabem, então pronto, olha, eu fui logo. E como eu já queria um destes clássicos, fiquei, olha, então pronto. Então o que eu trouxe foi de Art of War, Arte da Guerra, também tem lá em português. Ainda fiquei, vou trazer em inglês mesmo. E eles têm assim, né, uma capinha, né, são em capa dura. Tinha lá vários também. Depois tem aqui, né, as margens com spray dourado. A letra é bastante legível, não é assim tão pequenito. Mas pronto, o livro também é pequenino, né? O The Art of War. É um daqueles que eu quero ler já há bastante tempo, então pronto, juntou-se a fome com a vontade de comer.
E pronto. E trouxe esse. Depois ao senhor também um especial sobre o Nobel. E eles estavam também a divulgar algumas obras de Saramago. E há uma obra que eu quero reler há muito tempo, porque eu lia na escola e agora queria reler. E como eles têm umas capas assim, que é qualquer coisa, então, pronto, né? Então comprei o Memorial do Convento, Senta de Mafra, né? E então ele é de capa dura, isto é um capa dura, tem assim mais um bocado a obra cá dentro. Pronto, a diagramação é bastante boa, tem margens e tal, tá, pronto, é assim, está legível, mesmo para ser guia texto como eu, mas está legível. E então coisas, né? E então eu trouxe, pronto, isto é, digamos, a parceria então da Lelo com a Porto Editor. Quer dizer que mais blogueiros, foca, não, não quer ficar. Mas pronto, é a Lelo e a Porto Editora. Depois, se vocês tiverem interesse, então vão à livraria Lelo. Eles tinham lá várias edições, o ano da morte de Ricardo Reis, tinham levantado do chão, tinham várias obras dele. Mas eu comprei este, ele não é baratinho, não. Mas pronto, é capa dura, é uma edição especial. E como para mim esta obra é a minha favorita dele. E pronto, né? Então comprei isto. Então, havia um dos Tolkien que eu estava a procurar há muito tempo. Que eu tenho em português a trilogia do Senhor dos Anéis. Tenho o Hobbit e depois aqueles 3 posteriores já tenho em inglês. Mas este aqui eu já queria há muito tempo. Também tenho o Silmarillion, nestas edições da Europa América. E olha, é tão bonito. Brilha. E então eu comprei este numa livraria Almedina, estava lá esquecido, lá no Porto. Estava lá tão sozinho, abandonado, e então eu trouxe. Enfim. Porque eu estava a pensar, bem, a Europa América já fechou, então isto deve ser das últimas que restaram aqui, por aqui pelas livrarias aqui perdidas, então eu trouxe. Mas vocês podem encontrar também na Feira do Livro, está lá, eu vi lá 2 ou 3 bancas com estes livros do Senhor dos Anéis, que foram, do Senhor dos Anéis e pronto, e todos os outros, que foram publicados pela Europa América ainda. E então vocês podem encontrar na Feira do Livro de Lisboa, pelo menos na do Porto eu não sei, que eu não fui lá. Então, pronto. Também comprei o Deus, Pátria e Família, que eu já li, e vou fazer um episódio no podcast sobre ele. Mas pronto, né, não havia espaço para trazê-lo, e então ele ficou lá em Portugal. Ficou na casa da minha mãe. Vai fazer o quê? Então, para onde é que eu vou agora? Então, depois eu fui... Estive a passear e tal, depois fui a Lisboa. Fui a ler devagar, e de ler devagar eu trouxe outro livro. Foi este aqui, que é o Lugares Místicos, Guia para Viagens Inspiradoras. E ele é de capa dura, ele é lindíssimo, tem ilustrações magníficas. Quer ver? Monte Mani. E pronto. E então, eu fiquei encantada com as ilustrações, né? Que é basicamente, a gente fica maluco com capas duras e ilustrações bonitas. Também tem aqui um mapa. Olha, um mapa. Um mapa tão giro. Opa. Não, mas está realmente muito giro. Está numa versão simplificada, assim, do que são estes lugares místicos que foram também explorados em obras literárias, ou que são coisas mais místicas e míticas da cultura em geral. Talvez se encontrava aqui um assim mais conhecido, Mano Madou, mas pronto, o Monte Mani é bastante conhecido. Tashiko, no Japão. Tem aqui mais alguns, mas pronto, eu fiquei mais tonhó com estas ilustrações lindíssimas, que eu gostei bastante. E pronto, né, foi mais por isso. Mas gostei bastante, é uma versão mais simplificada de outro que eu tenho aqui para vos mostrar. Mas pronto,
gostei muito. E gostei muito da livraria. A livraria é muito, muito gira. Ler devagar é muito interessante. Eu gostei muito do conceito daquilo, porque aquilo tem a parte de baixo, também tem a parte de cima, também tem também tem uma parte de jazz, onde eles vendem discos e CDs. Eu não tenho discos nem coisas para reproduzir CDs, mas quem gostar é muito interessante. Tinha lá uma exposição de fotografia e eu depois vou fazer um vídeo sobre isso que fica no YouTube. Ok? Pronto. E então, falando em lugares imaginários e místicos, eu trouxe da promoção do livro do dia, que estava lá na Feira do Livro de Lisboa, este menino, que é o Dicionário de Lugares Imaginários de Alberto Manguel e Gianni Guadalupi. Pronto, ele é assim todo ilustrado, como se fosse um mapa. É de capa dura, é daquelas edições especiais da tinta da China. E ele vê-se mesmo, pronto, como um dicionário. Ele tem aqui o índice de tudo. Tem aqui um índice remissivo e depois tem um índice das coisas que ele tem. Está tudo por ordem alfabética. E pronto, é mesmo como um dicionário. Até tem ilustrações também. Por exemplo, aqui. Depois tem aqui com o mapa também. Assim dá para ver Dá para ver aqui como se fosse, estão a ver, como se fosse um dicionário. Depois tem aqui um mapa, tem assim. Tem algumas coisas ilustradas. Tem algumas ilustrações aqui pelo meio. Aqui tem outro mapa. Mas não tem só mapas, também tem aqui umas ilustrações que eu vi aqui volta e meia. Parece que uma pessoa só tem só mapas aqui, mas não, eles têm algumas ilustrações destes lugares imaginários e lugares abordados na literatura, e eu achei isso bastante interessante. Eu queria já há muito tempo comprar este dicionário, e então pronto, né, como era o livro do dia na sexta-feira, e eu na sexta-feira estava lá, então eu trouxe-o. Então na mesma levada, na mesma compra, depois trouxe também o Oblomov, que eu já queria ler há bastante tempo. A questão dos livros em russo, para mim de certa maneira é igual que eles sejam traduzidos em inglês ou em português, isto porque pronto, não é, em termos, não é uma linguagem que eu entenda à fonte, e então para mim dá-me igual, porque normalmente eu procuro sempre, tirando o do Tolkien, do Senhor dos Anéis, eu procuro sempre trazer para cá os livros que estão traduzidos para português e que vêm de línguas latinas, assim, que vêm, por exemplo, os portugueses, claro, né? Em espanhol, em francês, em italiano, coisas assim. Então eu procuro ler mais em língua portuguesa, porque acho que a tradução pronto, assemelha-se um bocadinho melhor do que os livros traduzidos em inglês. Acho que acaba por roubar um bocadinho da poética, às vezes, a nossa poética latina e tal. Acho que, pronto, e em caso dos russos, né, é o que apanhar. E então ele estava lá por 12€ e a edição é muito gira. E como é assim portátil, que eu gosto assim destes formatos de bolso, então acabei por trazê-lo. E pronto, é uma edição assim com os cantinhos redondos. E pronto, a diagramação é bastante boa, ela é feita para ceguetas, como eu. E então, olha, trouxe. Então, outra aquisição da Feira do Livro, que eu já estava há muito tempo para comprar, eu estava a dizer sempre ao Nero, eu quando for aí eu compro. E então pronto, lá trouxe esta épica maravilha. É pesadinho. Tive de trazer a mochila, porque senão pronto, a malta das malas dava-me um carolo. Ele vem assim com um marcador também, assim, pronto, que é igual à capa, né? Dá para ver. Eu já marquei aqui o início, mas não sei quando é que eu vou ler, talvez no fim deste mais ou summer, né? Nesta maluquice toda. E então o livro está, a diagramação está fantástica. Isto é assim daqueles livros para ter na estante e para estar aberto e para estar todo bonito e tal. E a história parece-me ser muito interessante e muito épica e fantástica. E ele é contado assim em cantos,
tal como os nossos Lusíadas. E pronto, ele tem, mas pronto, ele é grandinho e acaba por se tornar assim bonito, né? Depois também tem aqui uma concha atrás. Mas pronto, é lindíssimo. Sinceramente, assim, o trabalho de design disto está absolutamente fantástico. A parte da edição não sei, né? Mas toda a parte de diagramação e a paginação e essas coisas estão bem feitas, pelo menos é o que me pareceu aqui. Porque em cantos às vezes dividem assim em duas colunas e ele não dividiu em duas colunas, fiz numa inteira e acho isso bastante interessante. E pronto, né? Agora sobre isto é o que eu tenho a dizer que ainda não li, né? Mas eu hei de ler, né? Hei de ler. E pronto, eu fui visitar uma livraria que eu estava há muito tempo a visitar, só mesmo pela curiosidade, que era a Livraria da Travessa, que tem coisas, pronto, tem obras do Brasil, né? E então uma das que eu já estava há muito tempo à procura era esta, que é A Senhora de José de Alencar, que eu já queria ler há bastante tempo. E depois encontrei também este muito pequenino, que eu nem sabia que existia, que é do Oscar Wilde, A Alma do Homem do Socialismo. E achei muito interessante. E como ele é tão pequenito e ele estava baratinho, eu fiquei, olha, está bem, pronto. Né? Também nunca o tinha visto, nem e-book nem nada, e fiquei, olha, pronto. E depois trouxe aqueles dois da Penguin que eu vi lá. Depois também há lá na Feira do Livro, aquele pão de forma muito engraçado, com estes livros à venda. E então trouxe O Triste Fim de Publicar Quaresma, do Lima Barreto. Pronto, não é assim muito grande, não é? Mas são estes clássicos da Penguin que já são típicos da Penguin nos outros países, e eu acho muito bem que a gente também tenha este tipo de clássicos nestas versões. Também havia outros, havia os Maias, que já li e não queria reler, portanto não trouxe. Há também A Quinta dos Animais, que já li também, é muito bom também. Um Quarto Sou Seu, também está lá o episódio no podcast. E A Metamorfose, que ainda não li, mas já tenho em digital, portanto não valia a pena. Mas isto aqui eu já queria ler há bastante tempo. E este aqui do Jean-Jacques Rousseau, que é O Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, que é uma das coisas que eu também já queria ler há bastante tempo, é bastante pequenito e vale muito a pena. E pronto, foram estes 4 que eu trouxe da Travessa. Depois, o que é que eu trouxe também da Ericeira? Então, da Ericeira eu andei lá a ver. O que é que eu trouxe? Isso também. Andei lá a ver na Ericeira, eles têm lá uma feira de livro que é na parte norte da Ericeira, é perto da Praia do Algodio. E se vocês quiserem ver online onde é que é a Praia do Algodio, tem lá uma praça e tem lá uma tenda branca com feira do livro. E eles têm lá promoções bastante interessantes também, a 20-30% de desconto, né? Tem lá umas coisas bem porreiras. E não tem só livros em português, tem também inglês e outros idiomas. E eu vi na altura, já há muito tempo que eu estava interessada neste livro, que ele é traduzido diretamente da língua original, não de inglês ou assim, porque isso para mim não vale a pena. E então eu trouxe, que é A Guerra das Salamandras. Isto é uma distopia, é do Karel Čapek, espero não ter pronunciado mal, mas olha. Ele é da Antígona, também está na Feira do Livro, também vi lá, pelo menos em Lisboa vi lá. Ele tem, também tem umas partes assim um bocado assim de jornais ou diários assim pelo meio, mas assim aqui, por exemplo, umas coisas assim um bocado diferentes também. Foram umas coisas que eu via que me chamou mais a atenção quando estava só aqui a folhear o livro, e eu já queria ler isto há bastante tempo, e então pronto, trouxe este menino lá da Feira do Livro. E pronto. Depois outro, que foi aquelas influências que a pessoa, né, põe-se a ver podcasts. Quer dizer, a ver podcasts. A parva. A pessoa põe-se aqui a ouvir podcasts e põe-se a ver coisas no Instagram e essas parolices, né? E então, pronto, né? E então fui influenciada pela Anatomia do Livro
a trazer esta belezura que pusou um bocadinho na mala, mas não faz mal. Enfim, eu já queria ler isto há bastante tempo, estava muito curiosa. Isto é traduzido do francês, por isso é que eu antes queria a edição em português, e também não encontrei nenhuma em inglês, mas sim, muito sinceramente. Há alguns livros que mesmo em inglês, sendo um mercado tão abrangente, às vezes é um bocadinho difícil de encontrar, algumas edições estão esgotadas, às vezes não se encontra, ou enfim, não é tão fácil de encontrar. Isso também acontece em mercados tão abrangentes como o mercado internacional. Mas pronto, não é? É a vida. E então comprei este menino em português e estou curiosa por lê-lo. Pronto, outra levada da Anatomia do Livro, então, é uma coisa que eu já queria ler há bastante tempo, ou queria reler, que eu li isto quando estava a ter História da Arte, porque estava de certa maneira relacionado. E eu li também numa edição destas, só que, pronto, não sei se eu já vos contei, tive que me desfazer da minha biblioteca quando vim para cá. Tal Alberto Manguel, o português, mas enfim. E então tive que me desfazer dela, e depois uma das que eu queria reler era isto porque pronto, acho que se calhar vou ter alguma perspectiva diferente passados 15 anos. Passados 15 anos de ter lido o livro, vou ter uma perspectiva diferente sobre esta obra, e eu queria mais esta edição porque eu encontrei uma daquelas edições jornal que era para aí assim deste tamanho, só que a letra era muito pequena e então não dava. E pronto, esta é a edição da falecida Eiffel e dá para ler. Pronto, era esse o meu medo de pitosga, é de ficar assim a olhar para as letras. E ninguém quer, né? E então pronto. Havia outro que eu também trouxe da mesma feira, que também é da falecida Eiffel, que é o Proust, que é Um Amor de Swann, que depois quando visitei a estante que eu não sabia, eu pensei que isto era só um, e depois quando cheguei lá à barraca da relógio d'água vi que aquilo eram 6. Enfim. E então pronto, se talvez quando eu ler este e gostar, talvez então passe para os outros 5, não é? Mas pronto, é aquele sentimento de epá, tem mais 5 nisto. Mas olha, é a vida. Se eu gostar, depois eu hei de comprar o resto. Fazer o quê? E pronto, né? Então o que é que eu tenho para aqui? Encontrei também a 5€, assim bem baratinho, este aqui. Este aqui foi na altura recomendado pelos Literacidades, e eu acabei por achar interessante que é uma obra bastante diferente, é um romance bastante fora do usual, e então achei, olha, por que não? A pessoa é fininho, por que não tentar, já que ele está aqui tão baratinho. Então pronto, foi assim mais nessa levada. Na levada do A Culpa é da Lena. A culpa é da Lena. Então, houve uma altura em que a Lena revelou assim umas promoções que ela estava a dizer, que era o Ecologia da Joana Bertel, que eu já queria ler há bastante tempo, era um daqueles que já estava na pilha para ler há bastante, e então depois passa e vai passando, e ele depois estava lá numa promoção da FNAC, que ele ficou 11€. E eu fiquei a 11€, nem na feira do livro eu vou comprá-lo. Portanto, vou agarrar a oportunidade, e então vou trazer Ecologia. E então pronto, ele foi lá parar à casa da minha mãe e depois eu fui lá buscar. E pronto, trouxe a Ecologia comigo. Na mesma culpa, é este. Isto porque eu tinha pronto, algum dinheiro acumulado no cartão da UC, e depois isto estava na UC bem baratinho, e então mais com o desconto ficou 5€. E então como é que uma pessoa diz que não a 5€? Epá, é difícil. Portanto, também vi nessa feira da Ericeira, vi isto, a edição mais antiga,
também a 5€. Vi também lá no... como é que se chama aquilo? No Passado dos Livros, lá em Mafra. Também vi essa edição mais antiga. Portanto, se vocês gostarem mais da edição antiga, ou se quiserem poupar alguns euros também lá está. Mas como este já lá estava em casa à minha espera, pronto, né? Acabei por aproveitar essa oportunidade. E então com esse livro veio também este. Tenho que tirar a etiqueta. Que é do Walter Ugumem, porque é tradição trazer sempre um Walter Ugumem, né? Porque eu gostei bastante daquilo que tenho lido até agora. Li o Apocalipse dos Trabalhadores, foi o último. Li também A Máquina de Fazer Espanhóis e O Remorso de Baltasar Serapião. E gostei bastante dos três, e então este aqui também é um dos que gostaria de ler, e então pronto, né? Eu veio também. Então, este aqui tinha-me esquecido de ir buscar, porque também encontrei na FNAC, e ele estava bem baratinho também, estava uma coisa de 8€ mais ou menos, que é Os Subterrâneos da Liberdade. Agonia da Noite é o segundo volume. Eu encontrei, por acaso, o terceiro volume, em português, numa livraria em segunda mão, aqui numa cidade muito, muito bonita que se chama Heidelberg. E encontrei lá, por acaso, que eles tinham lá livros de literatura estrangeira, né, no caso. E então fiquei, olha, não sabia que esta trilogia existia. E então pronto. Encontrei então o segundo volume lá na FNAC, o terceiro é o que veio dessa livraria e o primeiro está esgotado em todo lado. Eu não encontrei lado nenhum. Enfim. Mas pronto, não é? A pessoa pode ter esperança que um dia seja relançado pela Dom Quixote ou por outra editora qualquer e pronto, né? Quando eu tiver um, depois vou ler a trilogia. Enfim. E pronto, outro que eu também estava há muito tempo a comprar é o Tortarado. Fui influenciada também pelas literacidades. Outros bookstagrammers e youtubers brasileiros também, o Christian também. E então estava realmente muito curiosa com este livro. Até eu estava a pensar em comprar a capa brasileira, só que pronto, não é vendida em Portugal, então pronto, acabei por comprar esta capa. Mas eu gosto mais da capa do Brasil, acho que está muito mais gira do que isto. Leia! Enfim. Mas pronto, em diagramação está muito bom. Ele não. Pronto, é Segeta Proof. Segeta Proof, estão a ver? Dá para ler. E ele parece ser muito pequenino, mas já ouvi dizer que é uma história muito pesada e é uma história muito densa. E pronto, estou bastante curiosa para ler. E depois havia lá umas coisitas que se chama Banca de Relógio d'Água. E essa banca de relógio d'água, onde eu encontrei a Helena, porque ela estava a vir do sentido ali do lado esquerdo, eu estava a vir do lado direito. Então a gente estava ali a ver as caixinhas, não é? A ver os livros, né? Porque tem lá umas caixinhas com 5€, a 7,5 e outras 3. Então a gente estava ali a ver e então depois encontrei a Helena. E foi muito interessante, apesar da gente andar todos mascarados, mas foi muito interessante de encontrar. Ela é muito simpática e muito engraçada e então pronto, maravilha. Então encontrei alguns, estavam lá no meio. Então encontrei este aqui do Stefan Zweig, que é o Mandel dos livros. Ele estava lá pelo meio e eu estava muito interessada neste. E estou muito interessada neste autor, em ler algumas coisas dele. Então eu encontrei lá este livro que achei muito interessante. Eu já estava para ler coisas do autor já há muito tempo e então pronto, trouxe este. Este aqui não conhecia, Solo Virgem, do Ivan Turgenev. Eu li para o meu desafio de Siberian Airy, que é o que eu estou a fazer para o inverno. No inverno estou a ler literatura russa e então guardei este para o Siberian Airy. E então é uma das coisas que eu queria ler. Era mais obras do Turgenev,
apesar de só ter conhecido a pais e filhos até agora. Mas pronto, né? Eu vou então também entrar neste que não conhecia e que achei bastante interessante, e por 5€ valeu muito a pena. Outro também valeu a pena porque era 5€, senão eu tinha comprado a versão original, mas como era 5€, enfim, que é a Frank e o Casamento, da Carson McCullers. E eu estava muito curiosa com isto, com esta autora. Já tenho The Heart is a Lonely Hunter, que ainda não li, mas é uma autora que eu quero realmente conhecer, e eu fiquei, olha, 5€, a gente traz, não é? Enfim. Depois outro estava lá perto, não estava nos 5€, mas acho que foi para aí 6 ou qualquer coisa assim. Foi este, que é do Marcel Proust, que é sobre a leitura. E naquela sequência, aquela maluquice de estar a ler livros sobre livros, era uma das coisas que eu queria ler há bastante tempo. É tão pequenino. Não sei se ele pode ser denso, porque não é Proust. Eu ainda nunca li Proust, então já tenho aqui 2 dele para ler. E pronto. Então, outro dos que eu queria ler e trouxe da Feira do Livro foi a Eneida, de Virgílio. Eu já queria ler isto há bastante tempo. Eu acho que li uma versão resumida quando eu era miúda. Tinha um autocolante, enfim. Enfim. E então eu trouxe aqui a Eneida de Virgílio, que já queria ler há bastante tempo. E é uma daquelas obras épicas, porque eu também estou com vontade de ler coisas épicas. E pronto, não é? Vou pôr aqui, tem um marcador também igual. Eu vou pôr aqui coisa. A edição é da Bertrand. E pronto, estou muito ansiosa por lê-lo. Pronto, então os últimos vão ser aqueles que eu encontrei em Sintra e que eu já estava há muito tempo para comprá-los, que eles são de 2 autores portugueses e é sobre a investigação de lendas e mitos, essas coisas todas, e eu já estava de olho neles há muito tempo. E então eu fiquei assim naquela, vou trazer. E ele estava a 20% de desconto. Quer dizer, também pode estar na editora, que é a Zéfiro, na Feira do Livro, mas pelo menos lá perto do Palácio de Sintra, lá na parte do turismo, eles tinham lá em 20% de desconto. E então eu trouxe este aqui, lindíssimo, que é Lendas e Mitos do Castelos de Portugal, de Alexandre Parafita. É da Zéfiro e já vai na 3ª edição. Mas pronto, eu já queria ler há bastante tempo. Ele tem aqui o índice de tudo e mais alguma coisa. Tem muita parte desenhada também, tem muitas fotografias. Pronto, não é dos castelos e das localizações. Ele tem, enfim, está aqui muita coisa. Tem muita parte fotográfica e imaginada. Enfim, tem aqui muita coisa em desenho, não sei se estão a ver aqui estas coisitas aqui, pronto, o símbolo português, não é? Pronto, tem assim muito, está muito interessante mesmo. Só uma página, só 2 páginas disto, enfim, Castelo da Guarda. Mas pronto, tem basicamente todos os castelos, todas as lendas relacionadas com eles estão aqui dentro. Pronto, vocês veem aqui, tem muita coisa, tem muita fotografia. Eles também têm outros livros também. E tem um que é especialmente sobre Sintra, que é o Sintra Lendária, Histórias e Lendas do Monte da Lua, de Miguel Buim. O Caminho de Sintra. Então este aqui, depois eu também trouxe lá um marcadorzinho, que é um azulejo muito bonito. E então então ele também tem muitas lendas sobre Sintra. Vocês sabem que Sintra é muito... Também estive a ver, a Lawrence deu inspiração aos maias.
Então, a Sintra tem muitos mitos, tem muitas lendas, tem muita coisa interessante. Uh, tem aqui muitas fotos, tem mapas, tem coisas muito interessantes, tem muita parte mística, isto é do Palácio Nacional. Tem muito misticismo à volta de Sintra e eu acho isso bastante interessante. E então eu fiquei muito curiosa. Tem também no regresso à Tábua Redonda. Tábua. Muito boa. Também fala aqui sobre o Dom Carlos e sobre a maioria dos reis que estiveram lá a viver em Sintra, por exemplo, que houve uma parte do reinado que teve em Mafra, outra teve em Lisboa, outra que teve em Sintra. Enfim, eles tinham várias sedes. Enfim, tem aqui muita coisa, tem muitas imagens, tem muitos depoimentos e tem, pronto, enfim, tem aqui muita lenda. E então era um dos que eu queria trazer há muito tempo de Sintra, ou enfim, gostava há muito tempo de estar a ler este livro e ler todos estes mitos e estas coisas. Isto porque eu acho interessante, né? E então pronto. E este é o último livro, que eu sou de quando acaba, tem que acabar em grande, né? Enfim, e pronto, este foi o book haul mais gigantesco da minha vida. Espero que vocês tenham gostado e pronto, até à próxima opinião e tchauzinho. Então pessoal, quando eu estava a filmar o book haul, esqueci-me deste e esqueci-me ali de mais 3. Pronto, este aqui estava livro do dia, da Porto Editora. E pronto, né? Trouxe-o para casa porque tinha que ser. Ele tem vários contos do Gogol e um deles que eu já queria ler há muito tempo é Um Nariz. E então, pronto, né? O Nariz era um dos que eu queria ler há bastante tempo e está aqui. E então, estes são os contos que estão lá dentro e vocês podem encontrar no stand da Porto Editora. Muito bom. Então, estes aqui tínhamos esquecido, que é Broken, a trilogia da Broken da Tânia Dias, e o primeiro já foi fazer de companheiro de viagem, e então pronto, comecei já a ler este Broken, são os 3, que é, o primeiro é a Broken Despedaçada, depois é a Broken Phoenix, e o outro que caiu, qual é que caiu? Foi o terceiro que caiu, que é imenso. O terceiro é imenso, que é a Broken Indomável. E pronto, eu comprei na livraria Good Books, que é uma livraria independente.